Chegamos então à nossa página 288, onde nós vamos falar sobre Império Islâmico, né? E aí nós temos essa imagem aqui, né? Uma pintura, onde nós vemos aí árabes, né? Podemos deduzir que são muçulmanos ali na, em direção a Meca, assim, voltado para a Meca, né? Prestando a sua fazendo as suas orações, né? Isso é muito comum entre eles. E aí lá no século VII, né, nós vamos aprender que os povos árabes, eles se unificaram. Como assim? Né? Eles vão começar a se juntar, né, através do comércio, através da cultura, eles vão começar a fazer uma unificação, né? E aí eles vão se juntar em torno da mesma religião, né? O Islã. E quando nós falamos sobre o Islã, sobre povos árabes, né? Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, principalmente para entender a cultura árabe, nesse desenho aqui, ó, do Aladim. Tem até um filme, fizeram um filme novo do Aladim, é muito bacana para a gente entender como que é a cultura, principalmente a questão aqui do gênio, que eu vou falar para vocês, né? Por que essa figura é tão representada no desenho, né? É só observar os traços, as cores, né? E vocês vão entender como que os árabes são, como que esses povos do Oriente são, né? E aí nós vamos entender que eles vão compartilhar ideias semelhantes quando eles se unificam, né? E aí nós temos a figura, gente, do profeta Maomé. Quem é esse homem? De onde ele surgiu? Como que aconteceu a história dele? Vamos lá. Maomé, ele fazia parte ali do Oriente Médio, mas ele não vivia em cidade, ele vivia em caravanas pelo deserto. Ele vivia com os povos ali seminômades que andavam de um lado para o outro, vendendo suas mercadorias. Então ele aprendeu desde criança como fazer comércio, né? E aí diz a história, né, do Islã, que Maomé teve um sonho, uma visão e foi visitado por um anjo que disse a ele que ele levaria a palavra de Alá. Alá em árabe quer dizer Deus, né? Então, o que nós conhecemos como Deus aqui no Ocidente, lá no Oriente, para os muçulmanos, é Alá. E aí nós vamos ver um pouquinho da história do Maomé, que eu já contei, né, um pedacinho. Ele cresce no meio de caravanas, então ele aprende a ser um administrador e um comerciante desde cedo, né? Mas como que era a vida como que era a vida dele, como que as coisas aconteciam antes de Maomé. Então, o Islã, ele vai surgir ali na Península Arábica, né? Mas antes de Maomé, como que era a Península Arábica? Então, ela era formada por cidades-estados, a cultura, religião, né? Era politeístas, vários deuses. Meca era a cidade-santuário de vários deuses e grande centro comercial. A Caaba, que é essa pedra aqui, ó, pedra negra, né? Vai ser algo porque eles vão reverenciar. Os djinns são os gênios, por isso que eu coloquei a figura do desenho Aladim com a imagem do gênio, para vocês terem uma imagem do que é isso, saber o que seria os djinns, né? Espíritos presentes em pedras e árvores. Isso tudo aqui tem a ver com politeísmo, com povos politeístas. E aí, com a chegada de Maomé, com essa visão, com essa visita do anjo, de Poli, esses povos passam a ser mono, muito parecido com o Ocidente, né? E aí, por quê? Qual era a intenção disso, né? Nós vamos aprender isso aos poucos. Dando continuidade aqui, né, a unificação religiosa propiciou ainda a formação de uma unidade política. Então, o muçulmano, ele é guiado por sua fé, por sua ideia, né, de um mundo
perfeito, correto, através da política e da religião. Então é tudo muito junto, muito unificado, né? O profeta Maomé, que fundou ali, né, a religião islâmica, ele vai nascer na cidade de Meca, na Península Arábica, aqui onde eu mostrei para vocês, né? Nessa informação aqui. Depois a gente vê mapinhas. E aí, em 570 vai ser marcado o ano do nascimento dele. Em seus ensinamentos, o profeta pregava que todo muçulmano deveria assumir um compromisso com Alá, como é chamado o Deus islâmico. Nesse compromisso chamado jihad, os fiéis têm o dever de se dedicar à sua religião e de defendê-la, princípio que ajudou a impulsionar a expansão islâmica. Vamos lá. Nós temos aqui, no livro de vocês, tem essa imagem aqui, que é um manuscrito do século XVI, que representa a ascensão do profeta Maomé ao céu conforme a crença islâmica. Né? Até agora está muito parecido com a história de Jesus Cristo no Ocidente, né? Só que é mais ou menos assim que a gente aprende, né? O anjo Gabriel visita Maria e diz que ela vai gerar ali, né, o Salvador, né? E aí Jesus nasce, né? Quando ele cumpre, né, a sua jornada aqui, ele morre e ele realmente é assim, levado aos céus. Então eles falam ascensão aos céus. Tanto que até hoje não se encontrou o corpo de Jesus Cristo. Mas uma coisa muito interessante, que no Islã, a história, né, principalmente a formação ali do Islã, começa assim também. Quando Maomé ele morre, né, ele vai ter a sua ascensão representada. Então, eles dizem que Maomé não está morto, né? Que Maomé também foi levado aos céus. Só que na verdade Maomé está enterrado, existe o túmulo dele, tá bom? Por isso que existe também muitas caravanas para que se visite Maomé. Então essa é uma das diferenças. Semelhança é a questão do anjo, que também, segundo a história, né, islâmica, o anjo Gabriel visitou Maomé, como eu mostrei aqui para vocês, né, e disse que ele teria a missão de levar a palavra de Alá. Alá é o Deus do Islã. E aí, eu falei dos jihad. Tem muita diferença de Alá para jihad e outros termos que nós vamos aprender. Os jihad, os fiéis, eles têm o dever de dedicar a sua religião e de defendê-la, né? É um princípio que ajudou a fazer com que o Islã crescesse. Aqui do outro lado, agora eu tenho imagens de um muçulmano, aliás, de uma muçulmana, né? Porque as mulheres que se cobrem assim em alguns países, né, árabes, segurando o Corão, ou o Alcorão, como nós também costumamos chamar. E aqui nós temos também ela com as mãos voltadas, assim, abertas, como se estivesse pronta a receber uma bênção, alguma coisa assim. Então, eles são muito religiosos. E agora nós vamos dar continuidade para o segmento aqui, né, entendendo um pouco dessa religião. Então, essa unificação religiosa propiciou ainda a formação de uma unidade política. Acabei de falar que a política e a religião lá é uma coisa só, né? Estabelecendo um poder centralizado nas mãos dos sucessores de Maomé. Os sucessores de Maomé vão ser chamados de califas. Grifem isso no livrinho de vocês na página 288. Com isso, os muçulmanos criaram grandes e bem organizados exércitos. Isso vai ser muito importante para a gente entender as cruzadas mais para frente, na Idade Média, tá? Propiciando a expansão de seus territórios e a formação do Império Islâmico. Gente, o Islã, ele não começa como uma simples bobeirinha. Ele começa com algo rígido, firme, e ele se expande e até hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo, tá bom? Isso não está no livro de vocês, tá? É pesquisa da professora, então anota aí. Dessa maneira, nos séculos seguintes, eles conquistaram o restante do Oriente Médio. Olha até onde eles vão conseguir. Eles vão conquistar o norte da África e partes da Península Ibérica, da Ásia Central e da Índia.
E aí no livro de vocês tem um mapa mostrando a expansão muçulmana, que vai do século 7 ao século 8. Deixa eu ver se eu consegui esse mapa aqui para vocês ou algo parecido. Infelizmente eu não tenho um mapa, né? Mas para vocês terem uma ideia, aqui a gente consegue ter uma noção. Olhando esse mapa aqui, ó, tudo em vermelho é o Império Islâmico, tá? Tudo no período que nós estamos estudando. Em roxo, quando o feudalismo está começando, em verdinho, Império Bizantino. Se vocês prestarem atenção, o finalzinho aqui da Itália, ó, bem na pontinha da bota, que parece uma bota, né? Nós temos uma parte de Império Bizantino e daqui para cima já o mundo está se tornando medieval. Quer dizer então que o islamismo ele não entra para o mundo medieval? Claro que entra totalmente, tá? Só que eles vão ter as regras deles. E aí, agora que nós falamos sobre a expansão, né, da muçulmana entre os séculos 7 e século 8, eles vão abranger Egito, eles vão, assim, tomar conta de tudo que vocês possam imaginar, né? E aí nós temos no livro as cores, né? Em rosa é a época de Maomé, que vai de 622 a 632. Gente, tudo isso é depois de Cristo, tá? Em verde, nós temos o período dos primeiros califas. Então, quando Maomé morre, ele deixa os seus, como se fossem discípulos, né? Os califas, e eles vão, né, governar de 632 a 661 depois de Cristo. E em laranja, a dinastia Omíada, que vai de 661 a 750. O que importa para vocês aqui agora nesse momento? Entender a época de Maomé, né? Como surge e quanto tempo vai esse período, está bem especificado no livrinho de vocês, e os primeiros califas. Depois, mais para frente, que nós vamos falar da dinastia Omíada. Então, não se preocupe com essa dinastia agora. Se vocês forem para a página 289, vocês vão ver uma questão sobre a cidadania no dia a dia e o combate à islamofobia. Sim, esse é um tema que tem sido muito debatido, né, dentro das escolas, falando sobre a questão do preconceito com o povo árabe, né, principalmente os que vêm aqui para o nosso país. Né? Tem muita gente que ainda tem preconceito por conta do quê, gente? Do 11 de setembro, né? Que foi uma data que marcou muito a história, né? Vocês são novinhos ainda, então pesquisem para vocês entenderem o que foi. E aí nós vamos ter essa atividade da página 289 que vocês vão ler o que é islamofobia, tem umas manchetes aqui de jornal, vocês vão tentar entender, interpretar, responder a questão A e B no caderno de vocês, tá? É isso que vocês vão fazer na 289. Eu não vou falar sobre a 289 para vocês, eu quero que vocês leiam, interpretem e compreendam. Dúvidas vocês deixem aqui na plataforma para mim. Dando prosseguimento à nossa aula, falamos aí da expansão do Islã, e aí com a expansão do Islã, principalmente com os muçulmanos ali fazendo comércio, né, ali na sua região, expandindo o seu comércio, nós vamos chegar no comércio na Idade Média. Então, o período em que o Islã está se expandindo vai ser marcado também pela cultura medieval. Então, a cultura medieval está inserida em vários aspectos. E nós vamos começar pelo comércio na Idade Média, na página 290. E aí nós vamos ver que durante o início da Idade Média ocorreu um processo de ruralização. O que vai acontecer? Roma cai, o Império Romano do Ocidente cai, o do Oriente está lá, fazendo comércio. Do Ocidente não, do Ocidente está mal das pernas, está caindo. As cidades do Império Romano do Ocidente vão começar a sofrer um processo contrário ao que nós chamamos de êxodo rural, vai se chamar de êxodo urbano. As pessoas vão sair das cidades e vão voltar para o campo, porque no campo tem trabalho. Olha que loucura, né?
E aí, essas pessoas que vão para o campo vão ser ali os famosos camponeses que vão dar início à nossa Idade Média. Então, como que a Idade Média começa, então, de fato? Com a queda do Império Romano, lá em 480, 50, se eu não me engano, né, depois de Cristo, ou depois da era cristã. E esse comércio, ele era muito intenso. A gente acha que o comércio na Idade Média era algo simples, algo bobo, mas não, ele era muito intenso. E era feito até através de via, né, por via marítima, através dos mares, não era só por via terrestre. Eles tinham navios que levavam todos os seus produtos até o destino. E aqui nós temos também uma baixa monetização. O que vai acontecer? Vai sumir a circulação de moedas, né? As moedas começam a desaparecer, a cair, né, no Império Romano do Ocidente, vai forçar com que as pessoas que estão nas cidades voltem para os campos, e aí nós vamos ter também, ao mesmo tempo, o comércio sendo, né, um fluxo de comércio intenso, mas nós não temos a cidade no Ocidente tão organizada. Então, o Oriente é que vai estar sendo beneficiado nesse momento. E quem é que está no Oriente? A galera do Islã, tá bom? E eles eram excelentes comerciantes. E aqui eu deixei para vocês um textinho falando que o êxodo urbano foi alto porque as cidades eram grandes alvos dos povos bárbaros, lá aqueles povos germânicos, né? Então o povo fugia da cidade em direção ao campo. Eu estou falando da parte ocidental, tá bom? Então, não só a questão das cidades vazias, falta de dinheiro, né, falta de monetização, moedas circulando, você não tem como sobreviver, então você ainda tem o ataque dos povos germânicos, né, dos povos bárbaros. Então, era preciso sobreviver, né? Então as pessoas iam para o campo, no campo eles buscavam trabalho. E deu certo até que nós vamos começar a ver os feudos mais para frente. É assim que vai surgir os feudos, né? Feudo nada mais é, gente, do que pequeno pedaço de terra, né? O grande pedaço de terra. O feudo é um pequeno pedaço de terra. E aí, com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorre uma diminuição na circulação de moedas, vai enfraquecer o comércio no Ocidente. Porém, as trocas comerciais com o Oriente não acabaram, não cessaram. E o mar Mediterrâneo e as rotas terrestres continuaram a ser utilizadas para as trocas de mercadorias durante toda a Idade Média. Coloquei aqui para vocês, eu peguei do mapa mesmo do livro de vocês, todos os produtos que estão assinalados lá no mapa, na página 290, logo abaixo do texto, tá bom? Então tá assim, ó. Eles comercializavam ouro, prata, ferro, chumbo, pedras preciosas, madeira, seda, tecido. Comercializavam também sal, vinho, especiarias. Isso aqui, gente, vai ser muito importante para a gente poder entender a relação um pouquinho mais para frente com a queda ali né, com o finalzinho da Idade Média. No final da Idade Média, a gente vai entender de onde que surgem essas especiarias, né? Com a descoberta aqui das Américas, né? Então, nós vamos descobrir que especiarias não tem só na América, tem também no, nos povos ali da Ásia, né? Os povos asiáticos, né? Eles são muito ricos em especiarias. Logo abaixo nós vamos ter azeite, cereais, peixe e escravos, tá bom? Então, o intenso comércio de escravos será muito comum nesse período medieval, tá? E aí aqui tem uma imagem, uma figura, né? Uma pintura representando como que era feito o comércio. Então, nós vamos ter tecido chinês, a seda, né? Chinesa, nós vamos ter a madeira que vai vir ali dos fenícios, né, nos antigos fenícios, então eles vão comercializar a madeira, onde é o atual Líbano, né? Então nós vamos ter muito isso presente, né? O cedro do Líbano, né? O famoso cedro do Líbano. Nós vamos ter as pedras preciosas que vão ser encontradas
em vários lugares, principalmente na África, né? E ouro, prata, ferro e chumbo, né, os metais, eles vão ser muito procurados para poder trabalhar a questão de armas, né, para fortalecer os exércitos, tanto do lado do Islã quanto do lado cristão. Nós vamos ver mais para frente. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o início ali da expansão do Islã, como que surgiu o profeta Maomé, onde ele nasceu, né, como que aconteceu, a história dele, né? Eu não vou aprofundar muito com vocês, porque vocês vão ver essa matéria o ano que vem de forma mais aprofundada. Aqui nós chegamos ao fim da nossa aula com o que se comercializava, né, na Idade Média. Então, Idade Média e expansão do Islã estão totalmente alinhados ali, ligados um com o outro. Não se fala de expansão do Islã sem a Idade Média acontecendo, tá bom? Mas nós vamos ter aí algumas surpresas mais para frente, vamos ver uma parte ocidental medieval também que vai crescer. Mas por enquanto nós estamos ali vendo o Oriente dando o ar da graça. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vai ter atividade para casa, tá bom? Em aula e em casa, para que vocês possam cada vez mais aperfeiçoar o tema que nós estamos aprendendo: Império Islâmico e o comércio na Idade Média. Fiquem com Deus.